Santo é o Senhor, aleluia. A Ele a honra e a glória para todos sempre. E os que concordam, dê uma salva de palmas para Jesus e senta dando glória, aleluia. God is good. God is always good. Aleluia. Queridos, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes aí? Alegres de verdade. Are you guys happy tonight? Do we have any Americans in the house? Eu estou alegre demais porque o Ignite hoje está internacional. Nós temos pessoas aqui da Inglaterra, dos Estados Unidos, e só seu Deus sabe de onde mais tem gente aqui nesse lugar. Tem alguém de Criciúma aí? De Maruí, oh glória! De Marte aqui, o Mateus Marciano. Amém, graças a Deus. A felicidade, ela se mostra visível nos nossos rostos, né? Do São Simão também, glória a Deus, amém. É muito notável o quão feliz nós estamos, né? Realmente foi um ano bastante difícil, um ano de várias provações, e só Deus sabe o que a gente passou para chegar até aqui. Eu lembro quando a pandemia realmente chegou e que eles fecharam as igrejas, eu recebi uma mensagem do Mateus, e o Mateus disse, cara, vamos fazer uma live. E a gente tinha um celular e nem um pedestalzinho direito a gente não tinha para fazer uma live. E de repente a gente se reuniu aqui, estava o Jonas, o pastor, eu e o Mateus, eu acho que o Eric também, não tenho certeza, não lembro. Mas dali começou tudo isso que a gente tem aqui hoje. Cerca de 7 ou 8 meses depois, a gente está com uma aparelhagem aqui, aproximadamente 20 mil reais, o Senhor nos deu. E hoje, nesse exato momento, nós estamos ao vivo, praticamente para qualquer parte do mundo, porque Deus é bom, e quando Ele começa algo, Ele é poderoso e fiel para cumprir com as suas promessas. Se Deus disse que vai acontecer, segura aí, porque Jesus Cristo vai fazer. Jesus vai fazer, Deus vai fazer. Em nome de Jesus Cristo, eu acredito que nós vamos ver as mãos do Senhor se mover sobre as nossas vidas, ainda que em tempos difíceis e atípicos, nós veremos a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus, eu acredito, em nome de Jesus Cristo. E eu estou muito grato porque eu tenho um pastor que eu amo muito de coração, um pastor e uma pastora, pastor Josué. Eu me emociono, porque só quem vê o que ele está fazendo aqui, quem acompanha ele, sabe o quanto Deus tem usado a vida dele. E muito mais do que pintar as coisas e comprar câmera, muito mais do que fazer um berçário, muito mais do que tudo isso que a gente vê com os olhos físicos, ele tem sido um motivador de líderes aqui nesse lugar. A gente já teve aqui o quê? Sei lá, 5 pastores, cara. E nenhum deles fez nem 10%. Nenhum deles nos motivou nem 10% de tudo que esse homem tem nos motivado, tudo que essa mulher tem nos motivado. Então glória a Deus pela vida do nosso pastor, cara. Se tu tem um pastor que te ama, que está te motivando, valoriza ele, ora por ele, jejua por ele, abençoa a vida dele. Em nome de Jesus. Nós precisamos de mais homens como o pastor Josué, mais mulheres como a pastora Laís. E eu glorifico a Deus também pela minha esposa, pela esposa do Jonas, pela esposa do Rafa. Glorifico a Deus pela esposa do Márcio, porque tem sido mulheres que têm sustentado tudo isso que a gente vê. Por trás dos caras que estão aqui mexendo alguma coisa, tem sempre uma mulher em casa orando por nós, suportando a gente quando a gente passa do horário, não vem em casa, não está lá com eles. Mulheres pacientes, mulheres segundo o coração de Deus, que têm sido colunas. Elas são tão partes e tão responsáveis e merecem tanto mérito, a glória é toda de Deus. E o Senhor às vezes nos honra, e elas são tão parte disso tudo quanto qualquer um de nós aqui. Cheiro, eu te amo, Deus te abençoe. Estou emocionado, cara, por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus, não é por causa disso aqui, não é por causa da presença de Jesus, é por causa de Jesus nas nossas vidas, é porque Ele faz coisas grandiosas. Deus trouxe a minha mãe também da Inglaterra, e o marido dela, o Jorge, meu parceirão, está aqui também. E eu estou especialmente feliz nessa noite pela vida de uma pessoa. Estou feliz pela vida do André que veio. Eu não estou vendo mais aqui, talvez até foi embora, não sei, mas não, o André está ali, glória a Deus. Eu ia falar do Paulo, cara, eu não sei se o Paulo está aqui ainda, o Paulo com a Gabi. Eles têm um menino que é bem difícil de ficar em cima deles, e talvez isso tenha feito com que eles saíssem um pouco mais. O Samuel Piazzoli, o esposo da Gabi, não estou vendo eles.
Eu acho que eles tiveram que dar uma saidinha. Mas o Paulo estava aqui, o Paulo que é o filho da Gabi, estava aqui até agora há pouco. E cara, o que Deus tem feito na vida daquele menino, a mãe dele me mandou um áudio esses tempos atrás. Ele veio, é até bom que ele não esteja aqui para me testemunhar mesmo, até bom. Ele veio no Ignite passado, quase um mês atrás, e ele sentava aqui no lado aqui, com as mãos nos ouvidos, quando o louvor estava sendo ministrado. Quando a palavra começou a ser pregada, ele não aguentava, ele queria ir embora, ele queria sair daqui. 2, 3 dias depois, a mãe dele me manda um áudio. O Paulo disse que quer deixar Deus mudar a vida dele, sozinho em casa. E a mãe dele perguntou para ele: filho, tu quer aceitar Jesus? E ela é meio doidona assim, tem um jeito todo peculiar de falar. E ela relatou que ele disse: sim, mãe, eu quero aceitar Jesus, eu quero deixar Deus mudar a minha vida. Quer batizar em janeiro, quer fazer o discipulado, quer descer as águas. Num dia ele vem aqui, tapa os ouvidos porque não resiste àquilo que está sendo cantado. Disse que não gosta daquilo tudo que estava sendo feito. 2 dias depois, ele disse que quer deixar Deus mudar a vida dele. O que é isso, meu irmão? O que é isso, Marcinho? Isso é poder de Deus. Isso é a vida de Deus trabalhando através de mim, através de ti, através de cada um de nós. Cada um de vocês que são parte dessa família, que tem se dedicado em oração, tem clamado. Sabe que isso tudo é Deus trabalhando através de vocês, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Márcio, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tu e a Carla e toda a tua galera do São Simão. O Ignite não é da Mina do Mato, o Ignite é do setor 6. E muito em breve todo mundo vai entender isso tão bem como tu entendeu. Em nome de Jesus, glória a Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do Rafa e a vida da Josi. Vocês têm sido bênção nas nossas vidas. Bênção demais, de verdade. Que o Senhor possa continuar honrando vocês e dando graça para nos aturar. Amém? Vocês são bênção demais e eu amo vocês. Muito obrigado. Toda a galera do louvor, todo mundo. Estou aproveitando para fazer as considerações finais, porque esse aqui é o nosso momento. Normalmente nos cultos a gente não tem essa oportunidade. Então que Deus abençoe a galera do conjunto de louvor aqui, Ministério Ignite Worship. May the Lord bless you deeply, profoundly. Que o Senhor abençoe vocês profundamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, muito obrigado, Pai. Vamos para a palavra. Abre comigo lá em Deuteronômio. Não vou demorar, prometo que eu vou ser breve. A gente já ouviu palavras maravilhosas aqui. A Rosângela, a Thaís. Já ouvimos coisas maravilhosas aqui nessa noite. Não vou ser muito prolongado. Deuteronômio 30, versículo 15. Deuteronômio, nome difícil esse. 30. Aos que nos acompanham pela internet agora, através do canal Evangelize Cristina, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês. Fica com a gente até o final. Tenho certeza que Deus tem ainda algo reservado para você nessa noite. Glória a Deus também pela vida do Carlos, que está ali embaixo na transmissão. Carlos, Deus trouxe de longe. Carlos é bênção de Deus, bênção. Te amo, Carlão, em nome de Jesus. Vocês acharam? Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 30, versículos 15 em diante, diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para os adorar, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. E até nessa parte A do versículo 18, eu quero repetir aqui o início, versículo 15, que diz assim, escuta só: vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Feche teus olhos rapidamente, por favor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Toda a tua bondade, todo o teu amor, o teu carinho, Senhor, e em especial, Paizinho, eu te louvo pela tua paciência, porque, Mestre, tu não nos trata como nós merecemos, mas antes como um Pai de amor, está sempre disposto a nos perdoar, a estender os braços, Senhor, e com carinho nos admoestar, nos ensinar, e nos levar de volta para o caminho que nós precisamos seguir. Obrigado, querido Espírito Santo,
pela tua bondade, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Em o nome de Jesus Cristo, fala conosco nesta noite, uma vez mais, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Eu gosto daquele microfonezinho ali. Amém, glória a Deus. Quem aqui conhece a história de Israel? Todo mundo que gosta de Bíblia, que gosta de ler a Bíblia, provavelmente já ouviu a história de Israel, sabe exatamente como tudo começou. Conhecer a história de Israel é saber de onde nós viemos, qual é o fundamento e o início da fé judaico-cristã. A palavra de Deus diz que, há um bom tempo atrás, para não errar no número, eu só vou dizer que há um bom tempo atrás, cerca de uns 4.000 anos atrás, um povo de 70 pessoas entrou no Egito. Eles entram no Egito sendo convidados. Depois de um certo tempo, aproximadamente 400 anos, aquele povo que era só 70 pessoas, se multiplica grandemente. E eles chegam ao número de aproximadamente 2 milhões. Give it or take it. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. E de repente aquele povo que foi convidado a entrar se torna um povo escravo. Um homem chamado Faraó, que era um título, um homem que tinha por título Faraó, vê aquele povo que se multiplicou grandemente em número como uma ameaça ao reino dele. E quando ele percebe que ele está sendo ameaçado, ele resolve escravizar aquelas pessoas. Quando ele começa a escravizar aquelas pessoas se sentem completamente angustiadas, oprimidas, e elas começam a clamar por Deus. E depois de algum tempo, o próprio Deus ouve o clamor deles, e ele resolve colocar um basta naquilo tudo, e ele tira aquelas agora quase 2 milhões de pessoas com mãos fortes. Todos conhecem as pragas, as 10 pragas. O Senhor vai operando uma depois da outra, e as pragas são chamadas pelo próprio Deus de maravilhas. E Deus começa a operar aquilo que segundo ele são maravilhas, e ele tira aquele povo dali com mãos fortes através de um homem chamado Moisés. E Moisés é um cara extraordinário. A Bíblia diz que Moisés tinha uma comunhão fenomenal com Deus. Diante de uma determinada situação, alguém queria ali dar uma furada no olho de Moisés, e Deus disse para ele: tudo certo, para eles, tudo certo, eu até conversaria com vocês, estou disposto a usar vocês. Essas duas pessoas eram Miriam e Arão, o irmão dele, se eu não me engano. Mas Deus diz: com vocês eu falo por sonho, ou alguma outra coisa desse gênero. No entanto, com Moisés, meu servo, eu falo cara a cara. Durante algumas vezes, no decorrer de 40 anos, enquanto aquele povo esteve no deserto, Deus chamou Moisés para ficar juntinho dele, e ele ouviu Deus cara a cara. Depois de tanta coisa acontecer, Moisés é ousado, corajoso, e ele diz: Deus, não estou contente, me mostra a tua glória. E Deus disse: Moisés, ninguém pode ver a minha glória, cara. Se eu te mostrar quem eu sou, tu morre. Mas só porque tem um cara que realmente é apaixonado por mim, eu vou te mostrar um pouquinho daquilo que eu sou. Entra aqui nessa brecha, nessa fenda dessa rocha, e fica virado. Eu vou colocar minha mão em cima de ti, eu vou passar por trás. E a Bíblia diz que Deus faz isso, e Moisés é transbordado da glória de Deus. E foi esse o homem que o Senhor usou para tirar daquele povo que estava há quase 400 anos aprisionado, gemendo de dor, sendo escravizado. E aquele povo continua a sua caminhada, seu processo de libertação. E vocês conhecem a história, algumas pessoas começam a morrer porque são murmuradores, e infelizmente sempre tem murmurador, mesmo em lugar de bênção, não é mesmo? E aquela galera começa a morrer, morre um aqui, morre um ali, volta e meia Deus se indigna, abre a terra, engole um monte, e tudo isso vai acontecendo. Quando eles menos esperam, eles estão diante da terra prometida, a Canaã. E agora Moisés, o servo do Senhor, é morto, e Deus escolhe um sucessor. Esse homem se chama Josué. E Josué vive uma vida fenomenal, tremenda na presença do Senhor. Tudo aquilo que Moisés não conseguiu fazer, por causa da desobediência dos seus liderados, Josué agora conquista. Por quê? Porque ele tem na sua retaguarda um povo que não era mais murmurador, um povo que entendeu a promessa e estava caminhando para tomar posse dela. E Josué vive, como eu disse agora há pouco, um tempo fenomenal com Deus. Ele começa a conquistar as terras, começa a conquistar o território, começa a destruir tronos, começa a derrubar reis, começa a fazer tudo aquilo que Deus disse que ia fazer. Aos olhos deles, eles eram pequeninos, mas o Senhor era por eles.
Já lembrei do episódio onde o próprio Josué foi enviado, ele e Caleb, com mais outros 10 espias. Enquanto as pessoas voltaram aterrorizadas quando viram os reis dos amorreus e dos heteus, enquanto eles voltaram completamente aterrorizados, Josué e Caleb levantam o peito e diz: nós vamos comê-los como pão, o Senhor é conosco, Ele nos entregou, não há nada que nos possa resistir. E de repente é esse homem que está na direção daquele povo, e quando ele faz tudo que Deus disse para ele fazer, agora ele chega no final da sua caminhada, e ele olha para aquela galera, para aquelas pessoas, e ele diz isso que nós acabamos de ler no versículo 15 do capítulo 30 de Deuteronômio. Ele olha para eles e ele fala assim: escuta só, o Senhor coloca hoje diante de vocês duas opções. Se vocês quiserem, vocês viverão e serão abençoados. Agora, se vocês não quiserem, vocês serão reduzidos a pó e morrerão. O que Deus faz aqui não é nada mais, nada menos do que colocar diante deles uma opção, ou duas opções. Pode até não parecer, algumas pessoas leem e não conseguem entender, mas o que Deus está fazendo aqui é forçando eles a tomarem uma atitude. Se vocês quiserem, vocês terão vida. Se vocês não quiserem, vocês terão morte. Desde os tempos antigos, uma coisa que ficou muito clara é a maneira como Deus trabalha ao nos dar opções, escolhas, e requerer que nós tomemos atitudes. Foi assim quando Ele criou Adão e Eva. Ele disse: vocês podem comer de tudo, mas no dia em que vocês tocarem nesse fruto, vocês vão morrer. Fiquem à vontade. E agora, de repente, mais uma vez, Ele usa um homem chamado Josué, cheio do poder de Deus, e Ele fala: vocês têm uma escolha. Vocês têm uma escolha. A escolha é só de vocês. E a gente acaba não percebendo isso, mas no nosso dia a dia, todos os dias, nós temos uma escolha. Paz do Senhor, Carla, seja bem-vinda. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Quando tu levanta de manhã, tu decide se tu vai tomar um café ou não. Logo em seguida, mais tarde, tu decide se tu vai almoçar ou não. E além de almoçar, tu decide o que tu vai comer. Tu vai comer uma saladinha, vai comer um franguinho grelhado, ou tu vai se entupir no macarrão, ou vai pegar lá uma batata, alguma coisa um pouco mais gordurosa. Durante o ano, quem estuda aqui, vocês decidem se vocês vão estudar ou não. Vocês decidem. Vocês vão estudar para a prova ou não. Quem está namorando tem que decidir se vai casar ou não. Você decide se vai escovar o dente, se vai trocar de roupa, se vai tomar banho. Você decide o time de futebol que você vai escolher. Você decide praticamente tudo. A tua vida é uma decisão após a outra. Dia e noite, constantemente, nós somos confrontados com decisões, mesmo sem percebermos. Você já reparou nisso? Agora, o que as pessoas esquecem, ou que algumas pessoas não percebem, é que cada decisão gera uma reação. Cada decisão gera também uma consequência. Tudo que a gente faz, existe sim uma consequência. Por exemplo, eu falei sobre tomar café da manhã. Se você não toma café da manhã, é muito provável que tu não vai ter um desempenho como teria durante o teu dia se tivesse tomado café da manhã. Os especialistas dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Por quê? Porque ela é o desjejum. Tu jejuou a noite toda, dormiu 6, 7, 8 horas e de repente tu acorda e tu tem que te alimentar bem para dar conta do recado. Então quem não toma café da manhã, ele vai ter que arcar com as consequências de não ter talvez o desempenho esperado. Não é mesmo? Quem decide pegar lá a alfacezinha, o franguinho, com certeza vai ter um corpo mais em forma. Agora, como eu, por exemplo, que estou sempre indo nos x-saladas, quando vai comprar uma camisa fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque a gente decidiu, infelizmente, comer o x-salada. Agora, quem se sacrificou, comeu o frango e a alface, foi na academia e malhou. Qual é o resultado? Qual é a consequência? Um corpo mais saradinho para botar uma roupa e ficar zerado. Então existem consequências de dia e de noite o tempo todo. Assim como existem as nossas escolhas, existem as consequências, não é mesmo? Vocês estão comigo?
E a saga continua. Porque existem consequências, ou porque se existe uma responsabilidade, uma escolha a se fazer e uma consequência vindo junto, em todas as coisas que nós fazemos nas nossas vidas, por que é que nas nossas vidas espirituais, ou na nossa existência, não haveria de haver uma escolha a ser feita e uma consequência a ser enfrentada? Por que é isso, Carla? Não é mesmo? Por que a gente acha que em tudo existe sim uma escolha e uma consequência, e nas nossas vidas espirituais isso não existe? Por que a gente acha isso? Por que a gente pensa isso? As pessoas, na grande maioria, elas ignoram que existe essa consequência para as nossas vidas espirituais, basicamente porque elas não sabem de onde elas vieram, não sabem o que estão fazendo aqui, e não têm a mínima ideia de onde elas estão indo, ou para onde elas estão indo. É justamente por causa disso. As pessoas pensam em fazer faculdade porque elas sabem o que elas querem. O que elas querem? Dinheiro. Elas querem viver uma vida boa. Então elas sabem o que elas precisam, elas sabem onde elas precisam ir, é a faculdade. Elas sabem o que elas precisam fazer, é estudar, é ser corajoso e ficar aguentando ali 3, 4, 5, 6, 8 anos para medicina, para conseguir o seu objetivo. Agora, quando tu não tem a mínima ideia de onde tu veio, o que tu está fazendo aqui, para onde tu está indo, é muito comum tu ignorar as consequências de não ter ideia nenhuma sobre isso. Pegou? Mas afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui? Ou qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Simples demais. Primeiramente, você tem que entender uma coisa: você não é o resultado do tempo, mais a probabilidade, mais a matéria. Está comigo? Vocês e eu, nós não somos o resultado do tempo, mais a matéria, mais a probabilidade. Time plus chance plus matter. That's it. Time plus chance plus matter. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Nós somos criados pelo Senhor. Deus não chegou lá e deu um chute num barrinho e está formado aí, é isso aí. Não, não, não. Com as próprias mãos, e Ele comunicou com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus e disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Você é a imagem e a semelhança do Deus vivo. Você foi feito com um propósito e intencionalmente por Deus. Você foi feito intencionalmente por Deus. E se nós fomos feitos intencionalmente por Deus, escuta aqui, abrindo parênteses, tudo que é feito com intenção, existe uma razão para existir, existe um propósito. Esse celular foi feito com o intuito de proporcionar comunicação entre as pessoas. Essas cadeiras foram feitas intencionalmente por alguém que sabe o que estava fazendo, com o intuito de acomodar as pessoas. E esse piso, e essa TV, e esse microfone, e esse púlpito, e qualquer coisa que a gente olha ao nosso redor, não existe nada que tenha sido feito que não haja um propósito. Agora tu olha para toda a complexidade do ser humano e acredita que não existe um propósito específico para nós? Faz sentido? Óbvio que não. Tem algumas pessoas que se contentam e achar que o tempo passou e alguma coisa explodiu e de repente a gente está aqui. Algumas pessoas se contentam, eu não. E você também não, porque você é inteligente, porque Deus te fez inteligente e Ele te fez para um propósito. E segundo a Bíblia, o propósito pelo qual nós somos criados é glorificar o nome de Deus. Você foi feito para glorificar o nome de Deus. Você foi trazido à existência para que o coração de Deus se alegre cada vez que Ele te olhar. Isso me faz lembrar da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando nesse último trimestre aqui na lição dos adultos sobre Jó. A palavra de Deus diz que Deus, o próprio Deus, olha para Jó e Ele instiga o diabo. Olha que interessante isso, Deus instigando o diabo, já viu disso? Tens visto o meu servo Jó? Homem bom, piedoso, que se afasta do mal. Olha que interessante. Jó sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui na terra. Ele sabia exatamente para onde estava indo e qual era o propósito dele, a ponto do próprio Deus olhar para ele e dizer: aquele cara me agrada. Nós fomos criados por Deus para glorificar o nome de Deus, para alegrar o coração de Deus. E o que algumas pessoas não entendem é que, escuta só, quando tu agrada a Deus, quando tu faz Deus feliz, automaticamente tu se torna uma pessoa feliz e satisfeita e contente. Independentemente se tu mora aqui no Brasil
Um lugar onde talvez as oportunidades não sejam tão amplas quanto nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Mas independentemente das nossas situações, aqui no Brasil, nós somos pessoas contentes e satisfeitas. Porque além disso tudo que a gente vê com os nossos olhos físicos, existe um mundo espiritual nos esperando. E sabe o que é isso? Como é que alguém se alegra diante das dificuldades? Isso significa, ou isso se chama de a presença e a vontade de Deus, que é muito melhor do que a nossa em nossas vidas. Nós entendemos que ao alegrarmos Deus, ao sermos fiéis ao Senhor, o próprio Deus nos enche de uma alegria que não há explicação. Sometimes you got no money, às vezes não tem dinheiro, às vezes está difícil. Estou empolgado aqui, tem americano, tem o André que é professor de inglês, que fala inglês fluente, que estou empolgado. Mas as meninas aqui, amém? Estou empolgado, I'm excited. Enfim, então às vezes as pessoas não conseguem explicar por que é que nós somos pessoas alegres e felizes. Eu costumo dizer ali nas minhas aulas, como é que foi o final de semana de vocês? E eles começam a dizer, foi normal, my weekend was normal, yara, yara, yara. E eu digo, cara, meu final de semana foi awesome, foi amazing. Por quê? Porque eu fui cheio da presença de Deus, cara, porque eu tenho uma família feliz, porque eu tenho pais que me amam, porque eu tenho sogro e sogra que me amam, porque eu tenho amigos que são crentes, porque eu tenho um pastor maravilhoso, uma pastora maravilhosa, tenho um grupo de jovens top das galáxias, e por isso a minha vida é feliz. Se vocês fazem 2 ou 3 viagens por ano para Disney ou para não sei aonde, e vocês não conseguem dizer que o final de semana de vocês foi alegre, problema de vocês. O meu foi top das galáxias, em nome de Jesus. Porque o nosso propósito foi alegrar o coração dele, e quando a gente faz isso, ele mesmo se encarrega de transbordar os nossos corações. E esse é o propósito da existência do ser humano, viver para a glória de Deus. Agora lembra que nós estamos falando sobre escolhas. Quando o ser humano escolhe ignorar isso tudo, existem consequências. Da mesma forma que agradá-lo e amá-lo gera consequências maravilhosas, desprezá-lo também gera consequências terríveis. Consequências terríveis. Mas Samuel, por que se Jesus é tão lindo, cara, tão maravilhoso, se Jesus é tão espetacular, como tu está dizendo aí, como a Bíblia diz, por que a grande maioria da sociedade rejeita Deus, não quer nem saber de Deus? Por que as pessoas não conseguem amar a Deus dessa maneira que eu estou falando aqui? Por que eles não conseguem escolher a Deus? E a resposta é um pouco simples para quem lê a Bíblia, mas é isso aí. A resposta pela qual as pessoas não conseguem enxergar a Deus, não conseguem escolher a Deus, é simples: devido ao pecado que mora dentro do coração dos seres humanos. Eu já disse aqui em outra oportunidade, quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, obrigado, Pedro, automaticamente, eles que eram as matrizes, automaticamente, toda a peça que foi gerada a partir da matriz, vem com o mesmo defeito de fábrica. Eles pecaram, eles erraram. Infelizmente todos os bebês, todos os nenéns, os adultos e os velhos e não sei o que lá, que são gerados a partir de então, vêm com o mesmo defeito de fábrica. Isso se chama o pecado. E é justamente o pecado que impede as pessoas de verem a glória de Deus e escolherem a Deus ao invés de um mundo. Você entendeu isso? Estão comigo? Amém? O pecado, a Bíblia diz que impede os homens de verem a glória de Deus. As pessoas olham Deus, elas olham para tudo que existe ao nosso redor, elas não conseguem reconhecer Deus. Elas veem a bondade, elas veem vidas sendo transformadas. Se eu não me engano, o índice de... esqueci o termo, mas o índice de pessoas transformadas, pessoas que são drogadas, alcoólatras, que vão para esses centros de reestabilização, esses desafios jovens, é de 80%. 80% das pessoas que passam por ali saem transformadas, conseguem, voltar a viverem uma vida comum, normal, serem aceitas por suas famílias, adentrarem no mercado de trabalho. 80%, se eu não estou enganado. Eu ouvi isso de um cara que é nota 1000, cara que entende do que está falando. Só porque o mundo olha isso acontecendo e eles não conseguem reconhecer.
Eles olham para as clínicas que o mundo oferece, as clínicas convencionais, tratamentos com remédios e não sei o que lá, terapia, isso e aquilo. Eles não conseguem chegar nem perto desse número. Agora eles olham para os desafios jovens, para os centros de recuperação. Eles não conseguem perceber o que está acontecendo ali. Eles olham para casamentos felizes. Eles olham para pessoas que dão outro rosto. Pessoas que não têm a própria vida por valiosa. E eles não conseguem enxergar Deus nisso tudo. Como eu estava dizendo, a razão pela qual isso acontece nada mais é que o pecado que se instalou no coração do homem. E agora o ser humano, que uma vez era livre para escolher, agora está algemado, com cadeias dos pés ao pescoço e nos braços. E ele não consegue enxergar a glória de Deus e muito menos escolher Deus. A escolha fica difícil ser feita quando você não tem liberdade para escolher. E é exatamente isso que o pecado faz, ele tira a liberdade do homem de escolher. A única forma do ser humano voltar a ser livre é através do sangue de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus Cristo. E a palavra nessa noite é muito simples e ela é muito básica. Quem é inteligente já deve estar entendendo aonde eu vou chegar aqui. O Senhor tem nos dado inúmeras oportunidades. Ele tem batido nos nossos corações. Eu não sei quantas mensagens nós ouvimos ao longo desse ano. Eu vi em praticamente todos os cultos, praticamente todos eles. Eu assisti ali vários starts. Assisti o último que o Marcinho estava participando. Deus te abençoe, Marcinho, excelente participação. E diante disso tudo, eu me pergunto o que é que tem mudado diante das inúmeras palavras que a gente tem ouvido. Você ouve palavra aqui, palavra ali, Deus fala contigo aqui, Deus fala contigo ali, Deus te admoesta, te ensina, te mostra o caminho, bate na tua porta. E mesmo assim a gente tem tanta dificuldade de nos render e dizer para Ele: Senhor, eu vou te escolher. Quantas outras mensagens nós precisamos ouvir para nos render? Quantas outras mensagens nós precisamos ouvir de Deus para dizer: Deus, eu estou aqui. E cara, a palavra de Deus, ela machuca, ela fere as pessoas. E às vezes é difícil ouvir Deus dizendo: desse jeito não dá. As pessoas não gostam de ouvir. As pessoas gostam de ouvir: vai dar tudo certo. É isso aí, não. Deus está trazendo a tua vitória está logo ali. Pode acreditar que o milagre vai acontecer. Cara, não vai acontecer milagre. Não vai acontecer milagre, sabe por quê? Porque muito mais interessado em salvar a tua vida está Deus do que te dar alguma bênção, algum milagre. Deus está muito mais interessado em transformar a tua história, em te fazer um canal de bênção, um vaso de honra. E aí depois Ele começa a te honrar, começa a te abençoar. Mas nós somos tão duros e tão, indiferentes à voz de Deus, que a gente faz exatamente como aquele povo de Israel fez. As coisas estavam indo bem quando tinha um juiz, quando tinha um rei que era temente a Deus. Mas na primeira oportunidade que aquela galera teve de rejeitar a Deus e escolher o mundo, foi exatamente isso que eles fizeram. Exatamente isso que eles fizeram. E o mais interessante é que o pecado, ele não está só na vida de quem não é crente, não conhece a Deus. O pecado, infelizmente, ele também habita dentro do coração dos que são crentes. Miserável homem que sou eu, quem pois me libertará do corpo desta morte? Pois se o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É uma luta constante contra o pecado. Não está escape de pecar, não está escape de errar, não está escape de o diabo te tentar, não está escape de nada disso. Então todos os dias nós precisamos fazer uma escolha, e essa escolha precisa ser por Jesus Cristo, todos os dias. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus Cristo, Ele diz assim: livra-nos do mal. E para terminar, já estou encerrando. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração.